Amém. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Nós hoje vamos dar início a um estudo que iremos fazer sem pressa do livro do Apocalipse. E hoje vamos fazer o primeiro estudo, apenas uma introdução. Mas nós hoje vamos fazer uma primeira parte da introdução, de facto. Então, eu convido os irmãos a abrir no primeiro capítulo, que diz assim: a revelação, ou Apocalipse, de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Vamos ainda orar. Nosso Deus, ao darmos início a este estudo, nós pedimos de uma forma muito especial a Tua graça. Que o Teu Espírito nos dê entendimento, que nós possamos, Senhor, penetrar naquilo que é a Tua revelação de Jesus Cristo. Abençoa-nos nesta manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nesta primeira parte, nós vamos procurar responder a 5 perguntas. E 2 a 8 iremos procurar responder a outras 5, que constituem, de facto, a introdução a este livro, para nós compreendermos algumas coisas básicas a respeito do livro do Apocalipse. Então, estas questões que nós vamos procurar abordar hoje são estas. Qual o título? E vamos ver a importância disto. Qual o tema? A quem se dirige? Quais os destinatários? Quem é o autor? E onde foi escrito? Há aqui questões que são mais importantes umas do que outras, mas nós vamos procurar responder a todas elas nesta manhã. Então vamos abordar, irmãos, a primeira questão. Qual o título deste livro? Bem, e nós temos aqui escrito na nossa Bíblia, pelo menos na minha, Apocalipse do Apóstolo São João. Está certo? Então, o título é este. Eu queria só chamar a atenção que quando o Novo Testamento nos chegou às mãos, não tinha títulos como nós temos aqui. Então nós temos de ter alguma reserva com títulos e subtítulos e temos de ir ao texto propriamente dito. Então vamos ao texto que está no capítulo 1, versículo 1, que começa exatamente assim. Apocalipse ou revelação, vamos ver que é a mesma palavra. Apocalipse é uma palavra que vem do grego, revelação é uma tradução da palavra Apocalipse. Mas depois nós lemos, no primeiro versículo, Apocalipse de quem? Eu hoje vou pedir que os irmãos, todos tomaram café? Esta manhã, vamos lá ver. Apocalipse de quem? Não é de São João, pois não? Aliás, o São a gente pode tirar à vontade. Não é o Apocalipse de João, pois não? Então de quem é? É de Jesus Cristo. Então nós temos que entender, irmãos, o que é que isto significa logo para começar a ler este livro e a entender este livro. A palavra Apocalipse é uma palavra que é muito simples de entender. Vem de 2 palavras gregas, kalupso ou kalupso, que vem de um verbo que quer dizer esconder. Apo é um prefixo que significa negação, portanto é o contrário de esconder. Nós não temos desesconder em português, não é? Mas seria uma possibilidade de nós traduzirmos. Então, nós temos uma maneira de falar daquilo que nós estamos a desesconder. Nós estamos a tirar o véu, como se alguma coisa estivesse aqui tapada, e nós tiramos o véu e fica à vista de todos. Ora, o que é isto? É um ato que nós conhecemos, através de uma outra palavra, é um ato de revelação. Então nós podemos dizer que o título deste livro é Apocalipse ou Revelação. Aliás, algumas línguas, como o inglês, não usam a palavra grega, usam a palavra inglesa. Se forem uma Bíblia inglesa, está lá revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. Mas vamos aqui só ater-nos a este primeiro ponto, é que este livro é um livro de
revelação. E aqui já nós deparamos com uma questão muito importante, porque muitas pessoas têm medo de ler este livro. E têm medo porque dizem que é muito difícil de entender, tem uma linguagem simbólica que ninguém sabe exatamente o que é que quer dizer. No fundo, cada pessoa pode dar uma interpretação diferente. E por isso criou-se uma espécie de um medo de abordar o livro do Apocalipse. É por isso que ele não é lido nem ensinado em muitas igrejas. As pessoas têm medo, porque é um terreno escorregadio, e os pastores têm medo de entrar, porque há tantos comentários sobre o Apocalipse que aquilo é uma floresta. E muitos crentes, muito menos, os crentes também têm medo e dizem, não, eu estou aqui, como é que eu vou entender? Tem uma linguagem tão simbólica, cheia de figuras estranhas, como é que eu vou entender? Irmãos, tudo isso pode ser até verdade até um certo ponto, mas nós temos que nos ater exatamente à primeira declaração deste livro. Este livro não é para esconder, este livro é para revelar. Então nós temos que crer nisto, que este livro não foi para nos ocultar alguma coisa, para complicar, para tornar difícil o entendimento. Este livro, embora escrito numa linguagem muito própria, mas este livro foi escrito para revelar. É como se o Senhor abrisse uma cortina e nos convida a olhar para o que está para além dessa cortina. É um livro de revelação. Amém, irmãos? Então, este é um primeiro ponto que nós temos de crer, porque está escrito. E não podemos passar por cima desta primeira palavra que nos aponta desde logo a intenção e a utilidade deste livro. Então, se nós queremos ver algumas coisas, já vamos ver quais, mais além daquilo que nós conhecemos, nós temos no livro do Apocalipse uma maneira de conhecer aquilo que tem estado oculto e que o Senhor decidiu abrir o entendimento e revelar. Agora, meus irmãos, a seguir, há um outro ponto muito importante, porque entre as pessoas no passado que tiveram medo ou até um certo desprezo por este livro, está um grande reformador chamado Lutero. Todos nós conhecemos Lutero, do século XVI, uma das pessoas que o Senhor mais usou na reforma, chamada reforma protestante. E Lutero ele foi um instrumento para muitas coisas muito importantes, nomeadamente para o entendimento da salvação pela graça através da fé. Foi muito, muito importante. Também a autoridade da Bíblia sobre a autoridade da Igreja Católica, não é? Etc. Mas Lutero não entendeu várias coisas. Eu não vou aqui estar a falar sobre isto, não é o nosso assunto. Uma delas foi foi 2 livros, sobretudo. Foi a Carta de Tiago, porque a Carta de Tiago causou muita confusão a Lutero. Sabem porquê? Porque diz lá que as obras são importantes e que um homem, Abraão, foi justificado pelas obras. Ora, Lutero andou a pregar que a justificação era pela graça, pela fé. Como é que podia vir agora uma carta dizer que é pelas obras? Mas nós entendemos, porque é como Tiago também diz, a fé sem as obras é morta. Não adianta dizer, eu creio. Sim, mas e Tiago diz, mostra-me as tuas obras. Quer dizer, a ação, o efeito prático. A fé não é uma coisa teórica, uma espécie de uma crença intelectual. É que nós temos uma série de doutrinas e nós cremos que Jesus é isto, que o Pai é isto, o Espírito, a salvação. Então, nós memorizamos aquilo e já temos fé. Não, a fé não é isso. A fé é algo que produz vida, transformação e que se vê através de quê? Dos frutos. Por isso o Senhor Jesus também disse, pelos frutos os conhecereis. Então não importa, eu tenho aqui um rótulo na cabeça, eu sou cristão. Irmãos, isso para Deus não conta nada. Eu sou evangélico. Irmãos, o Senhor olha para nós, não está à procura de cristãos nem de evangélicos, está à procura de pessoas que têm fé.
no seu Filho, na sua palavra, e essa fé produz obras. Ora, Lutero, ele ficou muito confuso e até chamou a carta de Tiago uma carta de palha. Palha, sabem que serve para queimar, não é? Mas outro livro que ele não entendeu foi Apocalipse. E eu separei aqui uma frase que ele disse, para nós podermos também pensar, porque infelizmente está na cabeça de muitas pessoas. Então, Lutero diz assim, claro que ele não tinha razão. Sinto falta de mais do que uma coisa neste livro, e isso faz-me considerar que ele não é nem apostólico, nem profético. Há uma razão suficiente para que eu não o considere muito bom. Cristo não é ensinado ou conhecido nele. Então, este homem Lutero, ele era de convicções muito fortes, não é? Então, quando ele metia a cabeça numa coisa, era por ali. Mas, apetecia perguntar, irmão Lutero, o irmão leu a primeira linha do livro? Porque a primeira linha do livro fala de quem? Fala de Jesus Cristo. Ele diz, eu não encontro Cristo, não encontra Cristo. Todo o livro é sobre Cristo. Os irmãos entendem? Então, nós temos de compreender que se nós entendermos que este livro é sobre Cristo e se nós amamos a Jesus, nós não queremos conhecer melhor Jesus? Não queremos conhecer mais sobre Jesus? Então, este é um paradoxo que, infelizmente, tem prendido muitas pessoas e que as impede de ler com fé o livro do Apocalipse. Então, continuando ainda sobre a questão do tema. Qual é o tema do livro? Bem, nós podemos dizer o seguinte, o tema do livro é precisamente Jesus, Jesus Cristo. E muita gente perde-se porque diz, não, Apocalipse é o anticristo, é a besta que sai da terra ou do mar, é Babilónia, é isto, é aquilo, e prendem-se e ficam presos no meio dessa série de personagens e de símbolos que aparecem no livro. Mas não é esse o centro, irmãos. O centro é a pessoa de Jesus. Por isso, vamos fixar isto. A revelação de quem? Do anticristo? Da besta? Não. A revelação de Jesus Cristo. Ora, isto é muito importante porque no próprio livro do Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 10, nós vemos uma declaração que todos também precisamos de entender, que é o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é que quer dizer isto? Quer dizer o seguinte, que toda a profecia é destinada a dar um testemunho de Jesus. Toda a profecia aponta para quem? Para Jesus. Desde o Antigo Testamento, não é? Os profetas, todos nós já conhecemos, entrando depois no Novo Testamento, as profecias dizem respeito à pessoa de Jesus. Quem é que Deus o Pai quer que nós conheçamos bem, bem, bem? É o seu Filho. É Jesus. Então, tudo aquilo que nós encontramos, muitas vezes de uma forma ainda velada no Velho Testamento, ainda pouco clara, mas que se vai tornando cada vez mais clara, até chegar àquela luz que brilha no meio das trevas. Então, aí nós sabemos que é Jesus o centro da profecia. Por isso, ler Apocalipse leva-nos a conhecer melhor e a amar mais o Senhor Jesus. Então, nós precisamos de ter, ao iniciar este livro, nós não estamos em busca de coisas sensacionais, coisas extraordinárias. Nós queremos conhecer melhor o nosso Salvador, o nosso Senhor. É Ele que nós queremos conhecer. Não estamos à procura de resolver enigmas, ou até como alguns tolos fazem, marcar datas para isto acontecer ou aquilo. Nós queremos conhecer melhor uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Eu até vou acrescentar uma coisa, irmãos. O livro do Apocalipse é um livro tão importante no Novo Testamento que, de facto, nós podíamos ler todo o Novo Testamento, mas se nós não lermos o livro do Apocalipse, nós não temos uma visão completa sobre Jesus. Fixem isto. O Apocalipse dá-nos uma visão que vai completar aquilo que nós encontramos
no restante do Novo Testamento. E vai nos dar uma nova visão de Jesus. Aliás, a mesma visão que João teve quando Jesus lhe aparece aqui e ele cai como morto porque ele viu Jesus e João, ele tinha vivido com Jesus, convivido com Jesus durante pelo menos 3 anos e conhecia Jesus. Mas quando ele vê Jesus glorificado, ele vê aquela nova maneira de estar de Jesus, de ser de Jesus, ele cai perante a glória do Senhor. Irmãos, e nós precisamos de ver Jesus, não apenas como aquele homem que andou na terra, percorreu Galileia, Judeia, Samaria, a Pereia, não apenas esse Jesus que depois acabou morto numa cruz, mas nós precisamos de ver Jesus glorificado. Jesus vitorioso. Não um Jesus cansado, um Jesus que fica preso naquela cruz, mas o Jesus que ressuscitou, está vivo e que tem todo o poder, está sentado à destra do Pai e em breve Ele vai ser o Senhor de todo o mundo, todo o universo. E o livro do Apocalipse dá-nos, irmãos, essa visão extraordinária a respeito do Senhor Jesus. Então, estamos a ver a importância. De facto, a seguir, nós podemos dizer que o livro do Apocalipse se centra em factos relativos à segunda vinda de Jesus. Nós sabemos que a primeira vinda ocorreu há 2000 anos, digamos assim, quando Jesus veio para se apresentar como o Cordeiro. Foi assim que João Batista o apresentou. Quando Jesus passou junto ao rio e João apontou para Jesus, e o que é que ele disse? João, o profeta, o último profeta do Velho Testamento. O que é que ele disse? Eis o Cordeiro. Jesus veio como o Cordeiro há 2000 anos. E as pessoas ficaram muito desapontadas, os judeus ficaram muito desapontados, porque eles não queriam o Cordeiro. E eles queriam o leão. Eles queriam alguém que fosse esmagar aqueles que eram os inimigos de Israel. Mas Jesus veio há 2000 anos com uma missão, e a missão foi dar a vida por nós, ser o Cordeiro. Se ele não fosse o Cordeiro, se ele não fosse sacrificado em nosso lugar, nada mais faria sentido. Era preciso que um Cordeiro fosse sacrificado. E quando Jesus subiu à cruz e deu a sua vida, o poder do pecado foi quebrado. O poder da morte foi quebrado. O poder de Satanás foi quebrado. E foi a grande vitória que Jesus alcançou. Mas falta consumar essa vitória. Porquê? Porque entre a sua primeira vinda e a segunda vinda, nós estamos a viver um tempo chamado da paciência de Deus. Porquê o tempo da paciência de Deus? Porque entre a primeira vinda e a segunda, o Evangelho está a ser pregado a todas as nações, para que as pessoas possam crer que Jesus morreu por eles, que Jesus é o Salvador, que Ele é o Senhor. Então há um convite mundial para que as pessoas venham a Jesus, se arrependam dos seus pecados, creiam no poder do seu sangue, sejam lavados, purificados, e assim possam ser vestidos de vestes brancas, que é uma imagem que aparece no livro do Apocalipse. Vestes brancas, nova vida, vidas santas, justificadas. E por isso nós estamos à espera que acabe este tempo da paciência de Deus. E os irmãos poderão dizer, pastor, mas o tempo da paciência de Deus é muito longo. É verdade. É muito longo. Sabem porquê? Porquê é que o Senhor não veio já? Porque Ele não quer que ninguém se perca. Muitos acham, Ele já devia ter vindo. Pois é, mas o Senhor quer salvar ainda mais alguém. Talvez o seu marido, o seu filho, o seu vizinho. Nós não sabemos. Há alguém ainda que o Senhor, na sua sabedoria, no seu plano, Ele tem determinado. Quando o número dos salvos estiver completo, aí, meus irmãos, a Igreja terminou a sua função na terra. Então, há este tempo que nos parece longo,
mas que é da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Mas ele vai voltar uma segunda vez. Vai voltar à terra, e há muitas profecias que falam sobre isso, os irmãos conhecem. Uma delas, das mais importantes, é quando os discípulos viram Jesus ascender aos céus. Ninguém mais ascendeu aos céus, nem Maria, nem Maomé, nem ninguém, só Jesus. Jesus ascendeu aos céus. E quando os discípulos ficaram boquiabertos, perplexos e chocados ao ver Jesus levantar-se e desaparecer no meio das nuvens, os anjos vieram e o que é que disseram? Disseram, porque estáis olhando, depois disseram, este mesmo Jesus que vós vistes subir, da mesma maneira ele vai descer. Então, logo ali, no momento em que Jesus deixou a terra e entrou na glória do Pai, logo ali o Senhor disse, ele vai voltar. E Jesus tinha falado aos discípulos, em João no capítulo 14, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vou preparar-vos lugar. Então ele foi preparar lugar. E virei outra vez. Então, irmãos, nós temos muitas promessas sobre a segunda vinda. Então nós podemos dizer a seguir que se há igreja hoje que precisa de conhecer o Apocalipse, somos nós, se de facto nós somos a igreja do tempo do fim, como nós entendemos. Nós estamos muito perto do fim, nós não sabemos quando será, mas sabemos que ele está breve. Então, hoje nós, como igreja, nós precisamos conhecer aquilo que diz respeito ao tempo que nós estamos prestes a viver. Seria um paradoxo, alguma coisa que o Senhor não iria entender. Uma igreja a quem se dá a Bíblia, tem um livro especialmente a respeito do tempo que nós estamos a viver e que em breve vamos viver, e a igreja não lê nem conhece porque tem medo. Isso não faz sentido. Então, nós não vamos ler baseados na nossa inteligência, mas nós vamos ler também confiados numa pessoa que foi enviada para nos ensinar. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nas igrejas, em todo o mundo, ele está a dar entendimento de como este livro não é tão complicado como nós pensamos. É exigente porque o livro do Apocalipse é uma espécie, sabem aquelas estações de comboio muito grandes, que têm linhas. Aqui em Portugal nós não temos muito isso, mas alguns países lá de fora têm estações muito grandes e há linhas que vêm de todas as partes e vão desembocar ali. Então tem várias plataformas e nós lemos nomes de países que são longínquos e vão todos dar ali. O livro do Apocalipse é assim. Toda a Bíblia, sobretudo todos os profetas, vão dar ao livro do Apocalipse. Se nós não entendermos ou nós não conhecermos os livros dos profetas, por exemplo, o livro do profeta Daniel, os irmãos conhecem? Preciso conhecer. Eu, se calhar, depois vou dar uma ajudinha durante este tempo que nós iremos estudar. Profeta Ezequiel, conhecem? Está citado aqui. Zacarias, é citado logo aqui, em baixo, neste mesmo primeiro capítulo. E outros profetas. Então, quando nós conhecemos as profecias e a Bíblia, de uma maneira geral, nós vemos que ela vai toda zaguar no livro do Apocalipse. E nós, ao entender, ao lermos o livro do Apocalipse, nós começamos a ver, isto é o que disse Zacarias, isto é o que disse Daniel, isto é o que disse Jesus. Então, nós temos de entender que o livro é exigente, requer conhecimento da Bíblia, mas é algo que o Senhor preparou para a igreja do tempo do fim. Estamos entendidos, irmãos? Mais algumas perguntas, estas agora são mais breves, são mais simples. A quem se dirige este livro? Bem, nós lemos no versículo número 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, este livro dirige-se a quem? Às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Ou, hoje, é um país chamado Turquia. Então, nós temos ali estas 7 igrejas que depois
vão receber 7 cartas nos capítulos 2 e 3, e nós iremos depois falar sobre isso. Então, o livro é dirigido às 7 igrejas. Que igrejas eram estas? Nós vemos ali, eram igrejas relativamente próximas umas das outras. E, de facto, nós podemos traçar uma espécie de percurso de Éfeso para Esmirna, que é a segunda carta, depois de Esmirna para Pérgamo, depois de Pérgamo para Tiatira, depois vamos descendo para Sardes, para Filadélfia, para Laodiceia. É como se houvesse uma espécie de um correio que sai de Éfeso, vai levar as cartas por aí fora até chegar a Laodiceia. Um circuito. E estas igrejas eram igrejas, nós pensamos às vezes, como seriam estas igrejas? Eu penso muitas vezes nisso, porque as igrejas do Novo Testamento eram igrejas muito simples, a maior parte delas pequenas, e não tinham muito a ver com o estereótipo de igrejas que nós hoje temos. Igrejas, geralmente nas casas dos crentes, às vezes noutros lugares até mais escondidos, e sobretudo eram igrejas que lutavam por sobreviver, porque eram igrejas muito perseguidas. Aliás, quando João escreve este livro, estava em curso uma das vagas mais tremendas de perseguição durante o imperador Domiciano. Foi um imperador muito cruel e que perseguiu muito a igreja. Ora, irmãos, vamos procurar colocar-nos na pele destes cristãos, nossos irmãos, reunidos em circunstâncias muito difíceis, que temiam pela sua vida, pelo seu bem-estar, pela sua família. E quando o Senhor envia esta carta, qual é um dos grandes propósitos para enviar este livro? Qual é um dos grandes propósitos? É encorajar os irmãos, é confortar os irmãos, é mostrar-lhes, olha, vocês estão a passar por esta luta, esta dificuldade, eu sei, mas olha para ali, há uma vitória à vossa espera. Vejam aquilo que Deus está a preparar, vejam o Cristo que está a descer em breve da sua glória, olhem para Ele. E aquilo dava muito conforto nas tribulações. Eu já agora vou fazer um parênteses. Quando o Senhor destina isto às 7 igrejas, nós podemos dizer o seguinte, mas eram apenas aquelas igrejas, mais nada? Não. Nós sabemos que, no fundo, o Senhor está a falar a toda a igreja. Toda a igreja. E nós entendemos, como muitos irmãos entendem, que as 7 igrejas são também 7 tempos, 7 fases da história da igreja. Foram igrejas reais, históricas, mas também 7 períodos da história da igreja. Mas também são 7 tipos de igreja. Há uma igreja que é tipo Éfeso, há uma igreja que é tipo Esmirna, há uma igreja... Eu não sei esta igreja que tipo seria, que o Senhor nos diria. Espero que não seja das piores. Há algumas aqui que são muito fraquinhas. A igreja de Laodiceia, a igreja morna, não é? A igreja de Sardes, todos estavam quase para morrer, só alguns é que tinham subjado, etc. Há outras muito boas. A igreja de Esmirna, uma igreja perseguida. A igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Mas então podemos dizer o seguinte, que o Senhor, Ele destina estas cartas às igrejas. E nós também somos, como igreja, destinatários destas cartas, que nós iremos depois ver com mais atenção, e do livro todo. Uma outra observação é que este livro não foi escrito para evangelizar, mas para edificar a fé dos cristãos. Então nós não podemos, se estamos a evangelizar um amigo, não podemos dizer, olha, você quer conhecer melhor o Evangelho? Leia Apocalipse. Não é bem por aí. E nós dizemos, de João, há um outro livro que é melhor para quem não é crente. Que livro é esse que é muito bom, que nós usamos muitas vezes? O Evangelho de João. O Evangelho de João, o próprio João diz, estas coisas foram escritas para que creiais. Então é um livro muito bom para quem não conhece Jesus e quer saber quem é Jesus. Leia o Evangelho de João. E no Evangelho de João nós vamos conhecer Jesus. Agora, Apocalipse é para edificação.
das igrejas. Então, nós hoje estamos aqui, nesta manhã, como igreja, irmãos que já conhecem o Senhor. Lá embaixo está um grupo ainda de pessoas que está a começar na fé, mas também já estão a despontar para a fé. Mas aqui nós temos que nos edificar na fé, conhecendo melhor os segredos que o Senhor tem para nos desvendar nestes últimos dias. Portanto, podemos dizer a quem se dirige, às 7 igrejas, mas também a nós. Também se dirige a nós, como Igreja de Jesus. Agora, irmãos, já caminhando para o fim, quem é o autor? No capítulo 1, versículo 1, também diz, dá a resposta. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João. Este João é João o apóstolo. Aquele João que era um rapaz muito novo, provavelmente, discípulo de Jesus. Aliás, todos os apóstolos eram jovens, nós temos que entender isso. Talvez o mais velho fosse Pedro. Quando eu digo mais velho, já devia ter mais de 20 anos. Não é? Os outros talvez nem aos 20 chegassem. E João talvez fosse dos mais novos. E ele tinha uma amizade, um amor muito grande pelo Senhor e uma intimidade muito grande com Ele. Então ele conhecia muito bem a Jesus. Mas agora tinham-se passado muitos anos. E agora João estava velho, provavelmente com mais de 90 anos de idade. E ele tinha vivido já a sua vida longamente, tinha participado daqueles inícios da igreja, lá em Jerusalém, e depois, como eles foram perseguidos, como a igreja se começou a espalhar, e ele foi também pastor em Éfeso, a igreja de Éfeso, e provavelmente outras igrejas da Ásia Menor, da atual Turquia. E nós também sabemos isto por outras referências, mas não é preciso estar a entrar nesses pormenores. Ora, João, nós temos que entender que João, ele foi um autor muito importante no Novo Testamento, porque ele escreveu 5 livros. Escreveu um evangelho, que é um evangelho poderosíssimo. Escreveu 3 cartas, algumas delas são muito curtinhas. A primeira carta é mais longa, as outras, a segunda e a terceira, são curtinhas. E escreveu também o livro do Apocalipse. Então, João foi um homem que Deus usou e que o Senhor preservou para chegar à sua velhice, porque provavelmente tudo o que ele escreveu foi quando já era idoso. Então eu queria chamar aqui a atenção dos idosos que aqui se encontram. Os idosos às vezes pensam assim, já cheguei ao fim da minha vida, agora vou para o Algarve, para a praia. Não é? Irmão, se João tivesse essa ideia, nós não tínhamos nem as cartas, nem o Evangelho e nem muito menos o livro do Apocalipse. Então nós temos que entender quem tem alguma idade, talvez agora Deus possa começar a usar o irmão, agora que já está com mais juízo, não é? Cabelos brancos ou a ausência deles, agora que já passou pela fase da sua vida, já está estável, tem a sua vida arrumada, então agora a sua preocupação deve ser só uma: como é que eu posso servir melhor o meu Senhor? É essa a nossa preocupação. E graças a Deus que nós temos irmãos e irmãs que já passaram dos 20 anos, e dos 30, e dos 50, e dos 60, mas que estão jovens. Estão jovens na fé, jovens no Espírito, jovens na alegria da salvação. E dispostos a trabalhar e a servir o Senhor. E eu quero ser um deles. Muito fraquinho, mas quero ser um deles. Então, João, ele sendo muito idoso e tendo sido perseguido, aliás, há uma história que diz que tentaram matar João, mas ele não morria. Mas eu não vou contar porque não vem na Bíblia e nós aqui estamos para falar da Bíblia. Ora, então ele foi desterrado, nesse período de perseguição, ele foi desterrado para uma ilha. E esta é a última pergunta: onde foi escrito o livro? Onde é que João recebeu a revelação? E ele foi exilado numa ilha. Os irmãos têm de compreender que ele estava em Patmos não para passar
a época balnear. Patmos é uma ilha grega muito pequenina, tem 30 e poucos quilómetros quadrados. Mas ele estava ali exilado. Patmos era uma ilha-prisão. Era uma prisão vigiada. Claro que ninguém ia fugir de Patmos porque só tinha mar à frente e seria a morte certa. Vigiada, havia ali também trabalhos forçados. Os romanos eram muito severos, muito cruéis. E este ancião, mais de 90 anos, ele estava ali desterrado, esperando que o Senhor o levasse, não é? No finalzinho da sua vida. Ora, foi precisamente aí que o Senhor desceu com a sua glória e revelou o livro do Apocalipse. Patmos é uma ilha que pode ser visitada hoje, e muita gente a visita. É uma ilha que já tem lá uns santuários, umas coisas, a lembrar o São João revelador, que é uma coisa da religião. E fica a 110 quilómetros de Éfeso. Eu já visitei Éfeso e havia lá barcos que iam para Patmos, que partiam para Patmos. Fica perto também de outro porto grego chamado Mileto. No livro de Atos dos Apóstolos vai aparecer Mileto. O apóstolo Paulo também vai desembarcar em Mileto. Então, foi neste contexto que nós podemos imaginar um contexto de perseguição, um contexto de luta pela sobrevivência, as igrejas lutando para sobreviver, que o Senhor envia esta revelação tão maravilhosa, que é a revelação sobre quem? Jesus como o Cordeiro, o Leão. Falando sobre a primeira vinda? Não, falando sobre a sua segunda vinda. E nós temos de estar preparados para a segunda vinda. Porque ela pode acontecer a qualquer momento. Os irmãos sabiam? Você pode vir buscar a igreja a qualquer momento. Porquê? Porque a profecia diz o seguinte: a igreja começou, já agora uma pequena revisão, a igreja de Cristo começou quando? Vamos dizer, há 2000 anos, não é? Começou onde? A Igreja de Jesus começou onde? Vou dar 3 alternativas. Nova Iorque, Gaia ou Jerusalém? A Igreja começou em Jerusalém, há 2000 anos. A Igreja é uma espécie de um parênteses de Deus no plano dele com Israel, que ele falou, e a Igreja está aqui. Mas vai chegar o momento do seu fim. A igreja vai ser tirada da terra. Como é que se chama esse momento em que o Senhor vai levar a sua igreja? O arrebatamento da igreja. Então a igreja vive este tempo. E o Senhor poderá levar-nos a qualquer momento. Poderá vir buscar a sua igreja a qualquer momento. E nós devemos estar preparados. Mas se Ele não vier, Ele pode vir para cada um. Então nós estamos muito sossegados a comer e de repente caímos para o lado, leva-nos para o hospital. E a nossa família recebe a notícia: olha, o vosso parente morreu. Não, foi Jesus que o levou já. Pronto. Que pena, fazia tanta falta aqui. Não, o Senhor que levou, acabou. Então, o irmão a sua vida pode acabar a qualquer momento e a minha vida também. Isto é algum drama? Bem, para quem não tem salvação, é um drama terrível. Mas para quem conhece Jesus e sabe a glória que Ele tem, então nós dizemos: Senhor, esse é o meu lar, é aí que eu quero morar para sempre. Então a igreja vive nesta expectativa, nesta esperança que nos purifica, que nos leva a deixar de lado às vezes aquela preocupação excessiva com as coisas desta vida, com o dinheiro, com as casas, com os empregos, e tudo isso é importante, mas é importante relativamente. O mais importante é aquilo que o livro do Apocalipse nos revela. É estarmos prontos para estar na presença do Rei Jesus. Agora, não mais o servo, não mais o cordeiro, mas o Rei, aquele que veio há 2000 anos, mas que voltará para reinar e todo o joelho se vai dobrar a Ele. Então, meus irmãos, concluindo, qual o título do livro?
revelação de Jesus Cristo. Qual o tema do livro? A vitória final de Cristo. A quem se dirige? 7 igrejas da Ásia. E nelas nós também nos revemos. Quem é o autor? O apóstolo João. E onde foi escrito? Na ilha de Patmos. E fica aqui a primeira parte. Não gostou muito, pois não? 2-8. Se o Senhor não nos chamar antes, 2-8, nós estaremos aqui para a segunda parte da introdução, que também é muito importante. Vamos, irmãos, ficar de pé, vamos cantar louvor ao Senhor.